Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus em nosso canal. Nós sempre tratamos de conteúdos bíblicos, assuntos que têm que ver com a teologia, com a fé, com a religião. E você é sempre bem-vindo aqui em nosso canal. Sabe que pode participar comigo, não é? Então, encaminhe para mim o seu vídeo no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. Eu vou colocar você aqui no meu canal e a gente vai participar juntos. Mas hoje eu quero responder aos vários questionamentos que foram enviados para mim. Muita gente começou a mandar esse mesmo questionamento. Pastor, e esse avivamento que está acontecendo em Asbury? O que está acontecendo? Fala pra gente, isso é real mesmo? É realmente um reavivamento? O que o senhor tem a dizer sobre o que está acontecendo em Asbury? Eu vou então dar a minha contribuição nesse vídeo. Outras pessoas já fizeram. Pastor Michelson Borges, inclusive, já gravou algo acerca deste assunto. Eu gostaria então de compartilhar algumas coisas com vocês. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Muito bem, se você chegou aqui de paraquedas e ainda não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar para você. Na Universidade de Asbury está acontecendo o que algumas pessoas estão chamando de reavivamento. Nesta universidade há uma capela, é uma universidade metodista, se não me falha a memória, e lá há uma capela onde tem cultos semanalmente, os alunos vão para a capela, louvam a Deus e tem a palavra que é ministrada. Acontece que este local, esta capela, esta universidade já passou por momentos assim no passado de avivamento, onde pessoas começaram a buscar o Espírito Santo, a buscar um reavivamento em sua vida, enfim. E já tem mais de uma semana que o culto, foi feito um culto, um jovem pregou, trouxe a palavra e as pessoas louvaram ao Senhor e não saíram mais da capela. As pessoas elas deram continuidade a esse culto e louvando a Deus e orando e confessando seus pecados, e aquilo foi tomando proporções porque as pessoas saíam, e relatos dizem que alguns saíram da capela e depois sentiram o desejo de voltar e voltaram para lá. E muitas pessoas começaram a se envolver e os professores então dispensaram os alunos das aulas porque entenderam que estava acontecendo alguma coisa especial ali. De forma que isso começou a ganhar vamos dizer, as mídias sociais, o WhatsApp e vídeos no YouTube começaram a circular. E outras pessoas de outras regiões dos Estados Unidos começaram a ir para lá, inclusive há relatos de pessoas de fora dos Estados Unidos que foram para lá. E aí começou a haver uma rotatividade. E o culto não parava, e isso foi se estendendo por dias, e até hoje ainda não parou. E alguns estão chamando isso de um grande reavivamento que estaria acontecendo. E eu queria fazer algumas análises. Primeiro, eu já quero dizer para você que nós não vamos chegar a bater o martelo em uma conclusão. Olha, pastor, é assim, é o reavivamento que está acontecendo, o que foi profetizado ou não, não é um reavivamento, apenas um emocionalismo, um charlatanismo. Nós não estamos aqui na proposta, nós não temos como proposta nesse vídeo aqui definir. Por quê? Porque você só pode entender realmente um reavivamento depois que ele aconteceu. Porque quando há um reavivamento verdadeiro, os frutos é que vão determinar a existência desse reavivamento. Então não tem como você ser categórico em dizer o que realmente está acontecendo, porque nós ainda não temos a possibilidade de analisar os frutos, ou seja, o que vai resultar de tudo isso? E aí eu quero aproveitar para falar para vocês de dois erros muito comuns de pessoas que comentam acerca do que está acontecendo em Asbury e que inclusive já está ganhando proporções em outros locais também, no Tennessee, Stanford, em Ohio também, outras capelas, outras universidades, outras igrejas estão, vamos dizer assim, copiando este avivamento, a coisa parece que está se espalhando. Muito bem, quais são os dois erros que eu vejo aqui das pessoas que comentam acerca deste assunto? Primeiro, já determinar que está acontecendo um reavivamento.
E aqui nós não queremos fazer um juízo de valor sobre aquelas pessoas que estão indo lá. Há pessoas que são sinceras, há pessoas que estão realmente ali quebrantando o seu coração, orando, buscando o Senhor, confessando os seus pecados e abandonando os seus pecados. Há pessoas sinceras ali. Então, mas eu não posso, com base nisso, dizer está realmente acontecendo um reavivamento. Isto é um reavivamento. Por quê? Porque nós não temos tempo suficiente para analisar os frutos, os resultados disso. Há pessoas sinceras? Sim. Há muitas pessoas que serão transformadas e que terão as vidas transformadas depois desse encontro? Eu acredito que sim. Isto é realmente um reavivamento? Vamos analisar. Por quê? Já houve reavivamentos no passado, tanto na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui também houve reavivamentos, mas eles foram acompanhados de um segundo processo que nós chamamos de reforma. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. O segundo erro é de pessoas que já começam a dizer assim, isso é charlatanismo puro, isso é apenas um emocionalismo barato e não tem nada de Deus e pronto. Bom, esse tipo de conclusão, de postura, também deve ser evitado. E por quê? Pelo mesmo motivo do primeiro. Nós não temos ainda resultados, frutos, para que nós possamos dimensionar o que realmente está acontecendo. Deus operou no passado através de reavivamentos, usando grandes pregadores. E aí a gente tem ícones, né? Pessoas que realmente fizeram um trabalho assim incrível na pregação do evangelho que produziu realmente um quebrantamento e uma mudança de vida. E como eu falei, um verdadeiro reavivamento ele sempre será seguido de uma reforma. E sabe o que eu acho muito interessante? É que tem muita gente por aí no Brasil dizendo assim, nossa, está acontecendo um reavivamento ali nos Estados Unidos, em Asbury, eu vi que está acontecendo uma coisa fantástica, o Espírito Santo está atuando na vida das pessoas. E alguns dizem assim, como eu gostaria de estar lá, como eu queria estar ali para receber o Espírito Santo em minha vida também. É interessante que muitas dessas pessoas não vão no culto durante a semana. Tem um culto de oração na quarta-feira, tem um culto no domingo. Estou cansado. Vou assistir a novela. Vou assistir o Fantástico. Vou assistir outra coisa. O dia hoje foi cansativo. Mas gostaria muito de estar aqui para aproveitar, para receber o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é derramado assim. Já que está sendo derramado sobre todo mundo aqui ao redor, deixa eu ficar perto para ver se cai em cima de mim também. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obra de reavivamento ela é individual. O Espírito Santo ele é derramado sobre pessoas individualmente, mesmo que essas pessoas estejam unidas, mesmo que o fenômeno possa acontecer como aconteceu no Pentecostes, não é sobre os discípulos que estavam unidos, mas foi individualmente que cada um recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é derramado de forma coletiva. Quem entrar ali vai receber o Espírito Santo. Bora, gente, entra aí. Quem tiver aqui dentro recebe. E algumas pessoas pensam que é mais ou menos assim. Se eu tivesse em Asbury, o Espírito Santo já tinha caído sobre mim, eu já estava experimentando este reavivamento. Uma pena que aqui na igreja ainda não tem isso, né? Se tivesse um reavivamento desse, aí eu iria. Querido, se você não vai nem à sua igreja nos dias de culto, como é que você acha que vai receber o Espírito Santo em sua vida? Há muitas pessoas que querem ser missionários na África, mas não pregam o evangelho para o vizinho que mora do lado. Há muitas pessoas que gostariam de ajudar as crianças famintas na África, mas não tira a fome do seu próximo que está ali na sua rua. Há muitos que dizem, se eu fosse um missionário, eu iria lá para os países do Oriente Médio, eu iria para a África, eu iria para a China, eu iria para um monte de lugar, só não vai para a sua própria rua pregar o evangelho. Só não fala para os seus parentes. E aí quando a gente diz, mas pregue, o senhor sabe, né, pastor? Santo de casa não faz milagre, né? Tem que vir alguém diferente para fazer alguém diferente. Santo de casa não faz milagre se não for santo. Mas se for, faz. Nós vivemos em dias assim, em que as pessoas olham para o reavivamento dos outros e gostaria de estar lá para receber também, mas não buscam o próprio Espírito Santo dentro de casa. São pessoas que gostariam muito de estar lá em Asbury, mas não conseguem ler a palavra de Deus e buscar aqui.
A segunda consideração que eu faço sobre este tópico, sobre este assunto, é que todo reavivamento, como disse, ele é seguido de uma reforma. Todo. Se um reavivamento não produz uma reforma, não foi um reavivamento. Todo reavivamento vai provocar uma mudança de vida. Então, se o indivíduo ele chega e ele vai lá e ele, olha, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, está movendo meu coração, e no meio daquela multidão, e nossa, que maravilha. Ele sai de lá e como é que foi? Rapaz, uma bênção. Ali realmente tem um reavivamento. Mas ele sai e continua xingando, ele sai e continua traindo a mulher, ele sai e continua sendo desonesto, ele sai e continua nas mesmas práticas do pecado. Ele não passou por um reavivamento. Foi algo realmente apenas emocional. Porque um verdadeiro reavivamento sempre provocará uma reforma, uma mudança de vida. Não é chegar lá e confessar os seus pecados e voltar para eles depois que sair. Um verdadeiro reavivamento sempre será acompanhado de uma reforma. Agora eu quero me dirigir para nós que somos adventistas do sétimo dia. É profético. Eu não sei se você já leu alguns textos que a senhora White falou sobre a questão dos reavivamentos, mas eu gostaria de ler para vocês alguns textos muito interessantes, onde ela fala que antes da volta de Cristo haveria muitos reavivamentos. Infelizmente, alguns falsos reavivamentos. Volto a dizer, não é o meu objetivo determinar que o que está acontecendo em Asbury e que está se espalhando para Ohio, Tennessee, não é, Stanford e outros locais mais, seja falso ou seja verdadeiro. Eu quero apenas ler com vocês alguns textos para que vocês percebam assim, uau, então já é profético que haveria falsos reavivamentos, cabe a nós buscar o verdadeiro reavivamento. E não ficar, primeiro, julgando se é de cá, se não é. Primeiro vamos esperar para ver os resultados. Mas eu acredito que o mais importante não é ficar olhando o reavivamento do vizinho. É olhar para nós e dizer assim, eu preciso de um reavivamento verdadeiro. E se lá foi verdadeiro ou não foi, não importa. Sabe o que é mais importante? É saber que eu preciso de um reavivamento. E eu gostaria então de ler esse texto com você. Preste bastante atenção. Antes de os juízos de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Você percebeu? Multidões começarão a se reunir. Haverá um grande interesse religioso. Sabe por quê? Porque o inimigo, antes de que haja um reavivamento verdadeiro, um avivamento qual nunca houve desde o tempo dos apóstolos, e olha que nós já tivemos grandes avivamentos, como disse, na Europa, aqui nos Estados Unidos, grandes pregadores, Spurgeon e outros, mas um verdadeiro reavivamento, um avivamento qual nunca houve desde que aconteceu o Pentecostes, ainda será visto. E o que Satanás fará? Ele promoverá uma contrafação. Esta contrafação terá um aspecto de verdade. Muita gente vai olhar e dizer assim, é isso. Aqui Deus está operando. E essas pessoas não sabem que na realidade não tem a mão de Deus ali. Então é muito importante que nós busquemos o reavivamento, é muito importante que nós oremos, que nós leiamos a palavra de Deus e que busquemos o verdadeiro reavivamento. E o verdadeiro reavivamento ele só pode ser produzido mediante o estudo da palavra do Senhor, a oração,
a busca diária pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ler mais um texto. Preste bastante atenção. Em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um reavivamento apenas emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o estudo da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis, é evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Você percebeu o que nós lemos aqui? Que coisa interessante. E é por isso que eu não determinei. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Todo reavivamento, todo avivamento vai produzir frutos. E a gente só pode saber se ele é verdadeiro ou não a partir dos frutos. Estar em um local onde muitas pessoas estão reunidas, estão se entregando, estão pedindo perdão pelos seus pecados, estão mudando de vida, pode significar um avivamento, como já aconteceu no passado. Mas nós poderemos saber isso apenas depois, quando os frutos começarem a aparecer. Por isso que é importante nós termos cuidado com aqueles dois extremos. Entendermos que há pessoas sinceras que estão buscando e que serão renovadas e que mudarão de vida, que experimentarão um poder do Espírito Santo para vencer tendências pecaminosas, pecados acariciados. Mas eu também não posso dizer que aquilo ali já é o avivamento do Espírito Santo, aquilo que está profetizado e que desde o Pentecostes ainda não aconteceu. Eu não me arriscaria a ir tão longe. Devemos evitar os dois extremos, mas devemos estar sempre atentos aos frutos. Observe os frutos. Que frutos serão produzidos a partir de então? Pessoas abandonarão seus pecados? Pessoas que estão indo ali realmente permitirão que o Espírito Santo transforme e faça uma mudança radical em suas vidas? Estes são os resultados do verdadeiro reavivamento. Mas eu volto a frisar e concluir dizendo a você: busque você o verdadeiro reavivamento em sua vida. Busque o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, estude. O Espírito Santo fará obras incríveis na sua vida. E se Deus quiser usar você para produzir um reavivamento onde você mora, seja um instrumento nas mãos de Deus para que isso aconteça. Mas não fique preocupado porque você não está lá do outro lado, porque lá você não está em Asbury, porque eu não sou missionário lá em tal lugar. Seja aonde você está. Busque o Espírito Santo onde você mora. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas através de você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.